Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. No último domingo aconteceu o Oscar, o maior prêmio do cinema internacional, a chamada Noite das Estrelas. No programa de hoje nós queremos refletir um pouquinho com você sobre o que significa ser uma estrela, o que de fato torna o ser humano uma celebridade. Está no ar agora, Além dos Fatos. Muito bom, estamos juntos mais uma vez, ao vivo, nessa terça-feira. Por falar nisso, terça-feira de carnaval, não é? Como é que foi seu carnaval? Aproveitou bem esses dias? Pulou o carnaval? Pulou ou não pulou? Olha, eu vou dizer para você, eu vou confessar. Eu pulei o carnaval. Pronto, falei, confessei, pulei o carnaval, misericórdia. Deixa eu mostrar para você eu pulando o carnaval para que não fique nenhuma dúvida. Olha aí, ó, tá vendo? É assim que o cristão pula o carnaval, essas besteirinhas que a gente recebe pela internet, né? A ideia de que nós estamos prosseguindo para Cristo. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É desse jeito que a gente pula o carnaval, na verdade a gente salta o carnaval, tá bom? Ficou claro, né? Nenhuma dúvida. Se é preciso saltar o carnaval, pular o carnaval para alcançar o nosso alvo, a gente faz isso com todo prazer. Sabe por quê? Porque o nosso alvo é infinitamente melhor do que o melhor que a gente pode desfrutar aqui nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque os seus filhos, aqueles que o amam, que andam nos seus caminhos, têm compreensão de sua palavra e têm entendimento de que Deus tem para nós algo muito melhor do que o que é oferecido aqui nesta vida. Eu quero aproveitar e mandar abraços para os muitos amigos que a gente tem aí espalhados pelo Brasil. Vou começar aqui com William Douglas e a Camila Ferreira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também para Nivalda Catroli, de Cataguases, nas Minas Gerais. E ainda para Fátima de Oliveira e Kleber Souza, que são de Aracaju, no estado de Sergipe. E também a Cláudia dos Santos, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E ainda para Paula Cardoso, de Manaus, no Amazonas. Mas eu tenho mais abraços. Quero abraçar também o pessoal da Igreja Adventista Central de São José dos Campos, aqui pertinho da gente no Vale do Paraíba. Abraço para o pastor Denis Morgan e para a irmã Manuela. A irmã Manuela me disse que ela não perde Além dos Fatos por nada. Um abraço para todos vocês aí da Igreja Central de São José dos Campos. E ainda abraços para os meus amigos, o Fabrício e a Leoni, lá de Ipatinga, no Vale do Aço. E ainda de Ipatinga, os amigos Geraldo e Marília. E também o filho deles, o Marco Antônio. Eu sei que o Marco Antônio está enfermo, nós temos orado por você, Marco, que Deus lhe abençoe. Coloque sua vida nas mãos do Senhor e confie nele, porque o Senhor proverá o que é melhor, tá bem? Abraço então aí para o irmão Geraldo, meu amigo, irmã Marília, para o Marco Antônio e para toda a família. E ainda quero abraçar também o senhor José Carlos Gasparini, sua esposa, dona Alcione, o filho Rodrigo e todos os demais membros da família. Eles são lá de Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. Falei com eles hoje por telefone, gente muito simpática, gente que também tem muito carinho pela Novo Tempo. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem na vida de todos vocês. E é claro, você onde quer que esteja pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando a Novo Tempo, o canal da Esperança, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu tenho presente para você, que a gente sempre faz questão de mostrar e apresentar aqui no programa Além dos Fatos. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Um estudo bíblico maravilhoso, que procura orientar você, instruir você no conhecimento da Bíblia. Se você ainda não tem a revista Verdades para o Tempo do Fim, peça que a gente lhe manda, tá bom? É só você entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, preencher um cadastrozinho rápido e a gente envia para você pelo correio. Ou então, em horário comercial, você solicita por telefone, DDD 12 21 27 31 21. A revista vai chegar em sua casa, a gente vai lhe enviar com todo carinho.
Uma boa notícia é que a partir de hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook. Olha aí que bênção, não é? Semana passada nós começamos a transmissão ao vivo pelo Instagram e a partir dessa semana estamos também transmitindo pelo Facebook. Você pode assistir não só pela TV, mas também pelo Face, pelo Instagram e pode também interagir sempre conosco. Nosso Facebook é facebook.com/além dos fatos. Ou então no Instagram, @além-dos-fatos-nt. E se você for ao nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas para que você possa rever quantas vezes desejar. youtube.com/além-dos-fatos-nt. Como eu disse no último domingo, você sabe, houve a premiação do Oscar. E algumas gafes aconteceram ali, não é? Vamos acompanhar agora a reportagem. O momento mais esperado para o cinema mundial aconteceu na noite do último domingo. O mais esperado, porém o menos visto dos últimos 9 anos. Além da baixa audiência, a premiação do Oscar 2017 ficou marcada pelo erro na hora de anunciar o vencedor da categoria de melhor filme. O apresentador abriu o envelope e La La Land, cantando Estações, que já havia conquistado 6 estatuetas, ganhou o prêmio. Minutos depois, a organização do evento declarou que houve um erro e que, na verdade, quem deveria levar o reconhecimento para casa era o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar. Moonlight conta a história de um menino negro que cresceu na periferia de Miami, nos Estados Unidos, onde enfrenta problemas relacionados à sua raça e sexualidade. Com mais indicações de pessoas negras nesta edição, ficou evidente que as mudanças ocorridas no comitê que indica os filmes eram realmente necessárias. No ano passado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood foi fortemente criticada por ausência de negros entre as indicações. Esse ano foram indicados ao todo 20 negros. Outra gafe cometida nesta edição foi a homenagem In Memoriam, que lembra pessoas ligadas ao cinema e que morreram no ano anterior ao evento. O nome Janet Patterson, falecida em outubro do ano passado, estava certo, mas a foto era da produtora australiana Jen Chapman, que está muito viva e declarou estar devastada com o erro. Cometeram aí algumas gafes, não é? É assim mesmo. Errar é humano, o ser humano é falho. E olha que apesar da audiência ter sido baixa em relação aos anos anteriores, essa premiação do Oscar ainda é um dos eventos mais assistidos, mais acompanhados dos eventos televisivos de todo o mundo. Por isso que há uma repercussão realmente muito grande. Mas eu quero orar com você antes da gente refletir um pouquinho nesse aspecto que realmente aos olhos de Deus significa ser uma estrela. Vamos orar. Pai querido, pedimos tua orientação, Senhor, a condução do teu Espírito, para que essa mensagem se torne em bênção para todos aqueles que dela participam. Nós oramos agradecidos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Você sabe que a indústria cinematográfica, a indústria do cinema, conta com uma infinidade de recursos, além de, é claro, sempre com alta tecnologia, com tecnologia de ponta. E cada dia a indústria consegue alcançar mais aquilo que ela se propõe, que é anestesiar os sentidos do seu público. Com facilidade, a indústria cinematográfica manipula a natureza humana, natureza corrompida, degenerada, caída em função do pecado. A indústria cinematográfica oferece para o homem exatamente aquilo do qual a sua natureza caída se alimenta. Dizem que a noite do Oscar é a noite das estrelas. Sinceramente, isso só confirma para mim que a gente vive num mundo muito doido, num mundo muito confuso, muito atrapalhado. Um mundo que inverte valores, valorizando aquilo que não tem valor ou é de pouco valor e não raras vezes desprezando aquilo que realmente vale. Isso me faz lembrar o profeta Isaías no capítulo 5, verso 20, onde ele diz que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Os homens, diz o profeta Isaías, eles fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão.
E ele diz que os homens colocam o amargo por doce e o doce por amargo. Essa é a realidade que a gente vê hoje. Mas é claro, eu faço questão de ressaltar isso, que entre essas pessoas, atores, atrizes, diretores de filme, etc., é óbvio que existem muitos que são simpáticos, que são interessantes, que são pessoas talentosas. No entanto, a gente precisa saber que, de modo geral, estas chamadas estrelas, celebridades, elas vivem ostentando, até porque recebem salários astronômicos, né? Em decorrência disso, estão mergulhados muitas vezes num luxo insano. Muitas dessas estrelas têm uma vida extremamente egoísta, são excêntricos, além de muitos serem promíscuos e viverem completamente dominados por vícios. Algumas dessas chamadas estrelas pensam que o mundo gira em torno do umbigo delas, né? Outro dia até eu vi alguém escreveu assim: se você acha que o mundo está girando em torno do seu umbigo, você deve procurar com urgência o médico, porque isso deve ser labirintite. Olha só, tá vendo? Mas tem muita gente por aí que acha que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Definitivamente, estas pessoas não são estrelas. Segundo o pastor Amin Rodô, são apenas meteoros que logo caem na escuridão e se apagam. O que realmente é ser uma estrela? O que faz do ser humano uma pessoa notável, uma celebridade? Eu gosto de pensar numa estrela como uma pessoa brilhante, uma pessoa assim que tem um brilho especial, uma pessoa que ilumina. Uma estrela é um herói, é um exemplo de vida. Uma estrela é uma pessoa que promove o bem-estar, o desenvolvimento, o crescimento das pessoas. Podemos dizer que alguém é uma estrela quando ela inspira e influencia para o bem. Uma celebridade é alguém que contribui para dar vida e dignidade às pessoas, que usa suas competências, que usa seus talentos para tornarem o mundo melhor. Isto sim é uma estrela. E o que Deus pensa? Como será que o Senhor, quando olha do céu para a terra, nos vê? Como vê as pessoas? Quais são aqueles que aos olhos de Deus são estrelas, são realmente celebridades? É bom lembrar que Deus não vê como vê o homem. Você sabe disso, a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E o profeta Isaías também, capítulo 55, versos 8 e 9, lá está escrito o Senhor dizendo assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E o Senhor continua dizendo: porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, os meus pensamentos estão mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero ler com você profeta Daniel. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Deus mostrando para nós o que é ser uma estrela aos seus olhos. Quem são as estrelas que há nesse mundo aos olhos de Deus? Olha só, Daniel 12, verso 3, está escrito, na verdade é uma promessa de Deus: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. A promessa de Deus é: os que forem sábios, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, ou seja, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Essa expressão sábios, quando Deus diz os que forem sábios, ou a mesma ideia aqui, os que a muitos conduziram à justiça, essa expressão no original, ela significa aqueles que são prudentes, aqueles que têm discernimento, aqueles que ensinam. A ideia é os que compartilham as coisas de Deus. Nesse verso é exaltada a sabedoria que leva o homem a ser um instrumento de Deus para conduzir outros no caminho do Senhor.
Estes sim são verdadeiras estrelas aos olhos de Deus, porque iluminam os outros com o conhecimento do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Os que forem sábios, ou seja, os que a muitos conduzirem à justiça, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Eles vão resplandecer como as estrelas. Eu quero refletir ainda um pouquinho com você a respeito de pessoas que quiseram ser estrelas. Tentaram ser estrelas, tentaram ser celebridades, mas não foram. Em comparação com outro que foi chamado por Deus e por ter sido obediente e fiel ao Senhor, de fato foi uma estrela, foi uma celebridade, foi um homem sábio, porque a muitos ele conduziu à justiça. E certamente esse homem de Deus um dia estará brilhando sempre e eternamente como as estrelas. Vamos então agora ao livro do Gênesis. Se você tem aí a sua Bíblia, livro do Gênesis, logo no comecinho, capítulos 11 e 12. Há um contraste, especialmente entre os 4 primeiros versos de Gênesis 11 com os 4 primeiros versos de Gênesis 12. Em Gênesis 11 está o registro daqueles que tentaram ser celebridades, que se esforçaram para terem fama, enquanto que em Gênesis 12, nos primeiros versos, a gente vê um homem, Abraão, que foi chamado por Deus e sendo obediente ao Senhor, de fato se tornou uma estrela. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 4, está escrito assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, ouça bem essa parte, disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Conforme o relato, você que estuda a Bíblia sabe, isto aqui é uma referência à construção da chamada Torre de Babel. Tem gente por aí que pensa que essa história da Torre de Babel é apenas uma história, é um conto, é uma lenda, é algo que foi criado, que foi inventado, apenas uma ilustração. Porém, nós cristãos, que de fato estudamos a Bíblia e temos a palavra de Deus como sua suprema revelação, nós temos razões, muitas, para crermos que as narrativas da Bíblia são autênticas e são plenamente confiáveis. De modo que, se a Bíblia está dizendo que isto aqui é um evento, um fato literal, real, assim nós cremos. Homens se juntaram e planejaram construir essa torre. Propósito da torre, eles disseram que chegue até o céu, ou seja, uma torre que fosse imensamente alta. O pensamento é, se porventura surgir um novo dilúvio, então nós estaremos protegidos, nós subiremos na torre. Claro que com isso, eles já estavam mostrando completa descrença, completa desconfiança na promessa de Deus, na palavra de Deus, porque você sabe, depois do dilúvio, o Senhor prometeu que nunca mais ele destruiria a terra com a inundação mundial, com uma inundação total. Então eles estavam descrendo em Deus. Porém, a maior motivação deles, eu imagino, para construir a torre, é exatamente segundo o que está escrito aqui: tornemos célebre o nosso nome. Independência de Deus e autossuficiência eram as motivações principais para a construção dessa torre. E eles, de fato, se envolveram nesse empreendimento. Eu gosto de um texto de Ellen White, que está no livro Patriarcas e Profetas, página 119. Comentando a respeito da construção da Torre de Babel, ela diz assim: a magnificente torre, atingindo os céus, tinha por finalidade permanecer como um monumento do poder e sabedoria dos seus construtores, perpetuando sua fama até as últimas gerações. Todo empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Eles estavam buscando fama, não é? Esse desejo irrefreado, incontido, de sair do anonimato e alcançar visibilidade,
publicidade e alcançar, diria, sucesso, glamour, poder, dinheiro, enfim. Esse sentimento desses indivíduos aqui, ele permanece hoje no coração de muitas pessoas e é impressionante como a gente vê, sobretudo através da mídia, como que essa questão ela é enfatizada, como que ela é assim, como que o ser humano é despertado para buscar a fama, buscar a visibilidade. E a gente vê por aí jovens, especialmente na internet, né? Quantos jovenzinhos aí novos, tadinhos, que não têm ainda nada para oferecer, porque nem experiência de vida têm, muito menos conhecimento, mas ainda assim eles estão fazendo qualquer negócio na internet para tentarem se tornar famosos, para serem celebridade. Foi com esse sentimento que aqueles indivíduos planejaram construir a Torre de Babel. Mas se você segue aqui na história, Gênesis capítulo 11, a gente vê que Deus então confundiu a língua deles. A partir dessa experiência da Torre de Babel é que surgiu essa variedade de idiomas e dialetos que há no mundo. Hoje, dizem os estudiosos que existem mais de 6.000 idiomas e dialetos. Mas tudo começou com a construção da Torre de Babel. Homens que queriam sua própria glória, sua própria exaltação. Mas eu disse que Gênesis 11 faz um contraste forte com Gênesis capítulo 12. E agora sim, vamos à história de Abraão. Vou ler Gênesis 12, versos de 1 a 4. Está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, disse o Senhor, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O texto está fazendo referência a Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 5, é dito que o próprio Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus ampliou o nome de Abraão e justificou dizendo que ele seria então pai de numerosas nações. Observe, Abraão vivia em sua terra, em sua região, quando Deus lhe deu uma ordem. E a ordem foi: você deve sair daí de sua terra, da casa dos seus pais, dos seus parentes, e você vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa foi a ordem, conforme nós lemos. Na sequência, Deus faz uma promessa. E Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, e abençoarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Nessa época é possível que você saiba, Abraão, apesar de ter 75 anos de idade, ele não tinha filhos ainda. Mas Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. E veja, a bênção agora: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama um homem em sua família para abençoá-lo. Mas é claro que o propósito final de Deus era que através daquele homem, daquela família, dos seus descendentes, toda a terra, toda a humanidade fosse abençoada. Com a graça de Deus, com os favores de Deus. Abraão e seus descendentes seriam os instrumentos através dos quais o Senhor alcançaria todo o mundo com suas bênçãos, com sua maravilhosa graça. Esse era o propósito do Senhor. Por isso que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além, é claro, do privilégio que Abraão teria de que o Messias viria exatamente da sua descendência. Mas eu gosto também do verso 4, onde está escrito: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Veja, Abraão recebe uma ordem de Deus, essa ordem vem acompanhada de uma promessa de bênção, e na sequência Abraão obedece. A lição que eu tiro aqui, uma das lições, é que as promessas de Deus para nós, elas são cumpridas, as bênçãos são recebidas, quando as ordens do Senhor são obedecidas. Muitas vezes nós queremos participar das promessas, nós desejamos receber as bênçãos,
mas não estamos dispostos a cumprir as ordens, as exigências do Senhor. Muitas vezes nós não estamos dispostos a vivermos uma vida de obediência a Deus. Se você segue aqui na leitura, você vai ver, está escrito assim, eu leio o verso 5, finalzinho diz assim, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram conforme a orientação do Senhor. Agora, final do verso 7, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E na sequência, verso 8, passando dali para o monte do oriente de Betel, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em síntese é assim. A partir desse chamado de Deus, Abraão passou a viver como nômade, passou a habitar em tendas. Aonde Abraão chegava e levantava sua tenda, ao lado da tenda, Abraão construía um altar. Porque Abraão era um homem de oração, Abraão era um homem de culto, de adoração a Deus. Quando Abraão levantava seu acampamento, quando Abraão tirava a sua tenda do lugar, então o altar que ele havia construído ficava ali como um testemunho de que ele era um adorador do Deus do céu, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. Você e eu precisamos escolher durante nossa curta existência se nós vamos construir torres ou se nós vamos construir altares. Os que constroem torres são aqueles que vivem para a sua própria glória, em busca de seus próprios interesses egoístas. Os que constroem altares são aqueles que vivem para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, deixe-me dizer para você aqui o verso, preciso citar o verso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, diz Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida vivida para a glória de Deus e para ajudar os semelhantes é a vida que de fato vale a pena. Em vez de construir torres, construa altares. Viva para a glória de Deus e seja feliz. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a fim de que não tenhamos uma vida de vaidade, correndo atrás do vento, buscando fama, buscando prestígio, publicidade, mas que sejamos humildes e servidores, que vivamos para a Tua glória e que façamos o melhor para ajudarmos aos nossos semelhantes, a fim de que de fato tenhamos uma vida com propósito e com sentido. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim nós chegamos ao final de mais um programa Além dos Fatos. Sempre bom ter a sua companhia e lembre-se do que o Senhor diz. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus, a gente se vê. Um abraço, tchau.